Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Que a paz e a alegria do Senhor Estado estejam em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje, nesse 23º domingo do tempo comum, nesse dia 4 de setembro de 2022, a liturgia propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 35, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos então iniciando um novo mês, um mês temático, o mês da Bíblia, onde então nós iremos celebrar o dia de São Jerônimo, no dia 30 de setembro, que foi aquele que trouxe a palavra de Deus, traduziu a palavra de Deus para que chegasse até as nossas mãos e principalmente os nossos corações. E assim então, meus queridos amados irmãos, temos a oportunidade de hoje acolher essa proposta da igreja e nos enriquecer com a palavra de Deus que quer nos convidar a podermos então nos posicionar diante da postura que cada um de nós assumimos enquanto cristãos e para a nossa reflexão de podermos perceber se de fato nós temos condições de poder continuar seguindo Jesus Cristo. E é por isso que então nós acabamos de ouvir no Evangelho Jesus que diante das multidões está mais uma vez ali ensinando e lembrando que ele está a caminho de Jerusalém, onde vai entregar a sua vida, sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. Mas ele não perde a oportunidade jamais de poder falar e anunciar a boa nova às pessoas. E hoje não é diferente. Ele vai dizer então as consequências daquele que então assume o seu discipulado e nos convida a poder refletir aquilo que vai exigir de nós essa nossa escolha. E aí então ele vai dizer: olha, se algum de vós quer me seguir, mas não é capaz de renunciar seu pai, mãe, esposa, filhos e até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. E vai dizer ainda: se você então não quer vir atrás de mim, ou seja, quer estar sempre à frente, aparecendo, se promovendo, e não quer carregar a cruz, não pode ser meu discípulo. E aí ele nos enriquece com mais duas parábolas que nos ajudam a poder também a calcular aquilo que vai exigir de nós, para que assim então nós não iniciemos uma caminhada e lá na frente nos afastemos, afastamos do Senhor, deixamos de seguir o Senhor, porque as pessoas vão dizer: nossa, mas aquela não era a pessoa da igreja? Olha só o que ele está fazendo, olha as atitudes dele. E ainda mais, vai contar também a parábola de um rei que está marchando e percebe um outro rei, uma outra cidade, que vem marchando contra para poder guerrear. E esse rei não vai sentar a calcular se ele tem 10.000 homens e o outro exército tem 20.000. Será que vamos conseguir vencê-los? Porque se não for necessário, não for possível,
Vamos sentar e vamos tentar ali, através do diálogo, estabelecer uma paz. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus finaliza então o evangelho dizendo: olha, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus pede que ele seja o centro da nossa vida. Porque muitas pessoas querem servir a Deus, mas continuar praticando, exercendo atitudes errôneas. A primeira leitura de hoje do livro da sabedoria, esse livro foi escrito o para quê? Ora, o povo de Israel está vivenciando a época da filosofia grega, os gregos, os helênicos. E ali então, esse auge da filosofia tem ali chamado a atenção de muitos dos judeus, que têm deixado se seduzir por essa sabedoria dos homens. Mas o autor, ele vai escrever para justamente chamar a atenção do povo, dizendo que a verdadeira sabedoria não é essa que os livros nos traduzem, nos ajudam sim e muito a estudar. Mas a verdadeira sabedoria de Deus, essa nos ajuda a poder ir além da nossa realidade. E é isso que o autor então diz aí. Ora, nós então não conseguimos conhecer, né? E não conseguimos entender aquilo que de fato está ao nosso alcance, quem dirá as coisas de Deus, que está longe de nós. Então nós precisamos, meus queridos amados irmãos, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, assim como fez Salomão lá no Antigo Testamento, o filho de Davi. Ele então, novo, foi entregue para ele governar o povo de Israel, o povo de Jerusalém. E ali então, Deus fala para ele: olha, peça o que você quiser que eu te darei. E Salomão pediu o quê? Pediu um palácio enorme com uma grande fortuna, mulheres, prazeres, carruagens. Não pediu nada disso. Ele pediu a sabedoria para poder então administrar, governar para o povo. É uma pena que os nossos irmãos políticos, né, dos nossos tempos, eles não tenham esse esclarecimento de que governar, ser político, ou seja, conduzir uma polis, uma cidade, é necessário, ou seja, é a missão que eles assumem de poder ajudar aquelas pessoas que estão aos seus cuidados. E não se enriquecer, se vangloriar, não é para isso. Mas voltando para o texto. O autor então escreve isso para poder mostrar para o povo da sua cultura que Deus é a verdadeira sabedoria que nos ajuda a poder ir além dessa nossa realidade. Porque se nós formos olharmos com os olhos físicos, de acordo com a nossa inteligência, nós não vamos enxergar nada, não vamos saber nada de Deus. Por mais que nós estudemos, né? Ou seja, façamos a nossa experiência de poder nos aproximar, de estudar, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer Jesus Cristo através da teologia. Por mais que nós nos aproximemos de Deus através desse nosso estudo, Deus cada vez mais parece distante, porque Deus é infinito, Deus é grande. E assim, então, meus queridos amados irmãos, nós somos então convidados a poder adquirir essa verdadeira sabedoria, porque é ela que vai nos ajudar a poder compreender, a entender aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. E se porventura nós então desejarmos continuar trilhando, seguindo Jesus Cristo, e espero que essa seja o seu desejo, com certeza nós precisamos também saber que é um caminho árduo, difícil, sim, mas Deus está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus nos capacita para que nós possamos então ser fiéis a esse compromisso a qual nós assumimos. E é interessante porque nas comunidades nós então percebemos o quê? Várias pessoas então são convidadas, né, pelos padres a poder ser, por exemplo, um ministro da Eucaristia. E ali então essa pessoa assume, diz sim, e ali faz toda uma preparação, né? Uma grande parte já fica pelo caminho aí, porque não querem assumir, né, essa questão de preparação diante daquilo que vão receber, daquilo que vão exercer na nossa igreja. Querem simplesmente fazer aquilo que podem, do jeito que querem, e não é assim. E alguns ainda vão além, fazem essa preparação, mas quando percebem então que a responsabilidade que ele assumiu, muitos somem também.
E nós não podemos ser assim, agir dessa forma. Precisamos ser a diferença, compreender, assim como essa pessoa vai construir. Vou sentar ali, olha, minha casa tem não sei quantos metros, eu quero fazer não sei quantos cômodos, eu vou fazer um sobrado, vou bater laje em cima. Aí faz as contas na calculadora. Isso é bem prático nos dias de hoje, né? Faz essa conta para poder ali fazer um orçamento e ver se tem condições de poder então chegar a essa meta, esse fim a qual então ele deseja. E se porventura não conseguir, não tiver condições, não convém ainda, né, assumir esse compromisso. Se prepare. Agora, quando você estiver ali, a certeza de que atingiu o seu objetivo, que agora você está preparado, vá adiante, siga em frente. Não abandone Deus jamais, porque Deus não nos abandona. E aí, uma segunda parábola, Jesus vai dizer, olha, aquele rei que vai guerrear contra outro, deve sentar também e ver, se não, busca fazer um tratado de paz. Na nossa vida não é diferente também. De acordo daquilo que nós, então, temos como meta, nós precisamos saber se é o tempo oportuno de realizar isso. Ou se não, vamos nos preparando, Deus vai nos capacitando para que nós possamos ver em tudo, meus queridos amados irmãos, o amor em toda a sua dimensão. Como a segunda leitura de hoje, Paulo diz, então, a carta a Filemon. Filemon é, então, um amigo, né, onde Paulo, evangelizando, ele se tornou um amigo de Paulo. E esse amigo dele tinha, então, um escravo humano, né, chamado Onésimo. E esse Onésimo, então, ele se encantou com a riqueza da pregação de Paulo. E um determinado dia ele fugiu e foi ao encontro de Paulo. E ali então, distante do seu dono, Paulo precisa fazer novamente que Filemon acolha novamente Onésimo entre si. Mas, como ele acolheu a palavra, que acolha Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo. Ou seja, vivendo e praticando o amor, a caridade. E é justamente isso, meus queridos amados irmãos, que vai então ser o nosso atestado, se assim nós podemos dizer, que vai conduzir, mostrar para as pessoas que nós somos de Cristo e nós entregamos a nossa vida por amor a Ele e aos nossos irmãos. E assim, com certeza, poderemos viver intensamente testemunhando Jesus Cristo, porque nós escolhemos aquilo que nós tínhamos certeza de que nós iríamos conseguir. Não foi assim com Paulo? Paulo perseguia cristãos e em determinado momento, lá na estrada, no caminho de Damasco, ele se encontra com Cristo. Ele fica cego, as escamas caem de seus olhos e ele novamente pode ver a luz, que é Jesus. E quantas pessoas, meus queridos amados irmãos, nos dias de hoje, precisam também fazer essa mesma experiência? Determinado momento da sua vida, até se dispuseram a seguir Jesus Cristo, até se dispuseram a poder então assumir uma pastoral, um movimento, mas tais situações que muitas vezes, né, de desentendimento, de uma atitude errada de uma pessoa, não foi compreendido por ela e ela preferiu se afastar de Deus, em vez de percorrer o caminho contrário, inverso, de se aproximar ainda mais para que ajude aquele irmão a também enxergar o sentido da existência do seguimento de Jesus Cristo. E assim, existem várias histórias, várias pessoas que se afastaram de Deus, né, porque não conseguiram compreender que são seres humanos falhos que erram também como nós, mas nós não podemos também ceder, né, à falha, porque nós temos isso esclarecido em nossa vida. Nós escolhemos um caminho que nós queremos trilhar até o final e nada poderá nos impedir. Não sei o que você está passando, o que você viveu nesse tempo de pandemia, talvez a perda de um ente querido, um amigo, talvez até mesmo perdeu a sua fé, mas ainda é tempo de voltar para os caminhos do Senhor. Portanto, meus queridos amados irmãos, que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés, luz para os nossos caminhos, para que nós possamos então, na certeza do caminho que nós estamos seguindo, que nós possamos então, com a graça de Deus, vencer esses obstáculos, mas sejamos fiéis, fiéis no pouco, vivendo o amor em toda a sua dimensão, em toda a sua profundidade.
Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e nos ajude a compreendermos a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, meus queridos amados irmãos, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e conto com a sua companhia, a sua ajuda para poder divulgar esse nosso canal, esse vídeo. Compartilhe com seus grupos. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa iluminar a vida de tantos irmãos perdidos, sedentos desse Deus de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero e conto com você. Até lá!